Vamos pro 22. 22 tem mais. Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura, a nossa meditação, ali no livro de Êxodo, capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido saltando um muro ou arrombando uma porta e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Mas se essa ocorrência se der depois do nascer do sol, então será culpado de homicídio. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver como restituir, será vendido a fim de pagar o roubo que praticou. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Se alguém fizer seu animal passar por um campo ou uma vinha e o deixar pastar no campo de outro, restituirá a parte comida desse campo conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado, ou até mesmo a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém der ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e isto for furtado daquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do dinheiro ou bem alheio. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, ou um jumento, uma ovelha, uma vestimenta ou qualquer objeto perdido do qual se diz isso me pertence, as duas partes envolvidas deverão levar a causa diante dos juízes. Aquele a quem Deus declarar culpado restituirá o dobro do seu próximo, a seu próximo. Se alguém confiar a guarda de outro, um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficará aleijado ou foi roubado, ficar aleijado ou for roubado, sem que ninguém o veja nem o encontre, a questão entre as partes será resolvida prestando-se um juramento solene diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Contudo, se de fato o animal tiver sido roubado do seu próximo, seu dono terá de ser indenizado. Se o animal tiver sido dilacerado por alguma fera, deverá ser trazido como prova o que restou dele, e não terá de haver qualquer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este ficar aleijado, ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago. Mas se o dono estiver presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel cobrirá o valor da perda. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo e ela se tornará sua esposa. Contudo, se o pai dela se recusar a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixará viver as feiticeiras. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem sacrificar outros deuses e não unicamente ao Senhor deverá ser destruído. Não maltrateis nem oprimireis nenhum estrangeiro, porque vocês mesmos foram estrangeiros nas terras do Egito. Não prejudicareis as viúvas nem os órfãos, porquanto se assim procederes a eles e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor.
Minha ira se acenderá e vos farei perecer por espada. Vossas mulheres se tornarão viúvas e vossos filhos se tornarão órfãos. Se emprestardes dinheiro a alguém do meu povo e algum necessitado que vive em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros, e não emprestes também, não emprestes ambicionando lucro. Se tomares o manto do teu próximo como garantia, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ele que ele se cobre e é a veste do seu corpo em que se deitaria. Se clamar a mim, eu ouvirei, porque eu sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma autoridade do teu povo. Traze-me no tempo certo as primícias das ofertas das tuas colheitas, de cereais, de vinho e de azeite. Consagra a mim o primogênito dos teus filhos. Farás o mesmo com a primícia, com a primeira cria dos teus filhos, dos teus bois, da tua ovelha e as cabras durante 7 dias. Ficará com a mãe, mas no 8º dia entrega-o a mim. Sereis para mim homens santos. Não comereis a carne de um animal despedaçado por uma fera no campo. Vós a deitareis aos cães. Toda forma de castigo aplicada é uma forma de disciplina. Toda. De levar a pessoa a se arrepender do ato cometido. E é um convite a não repetir mais os mesmos erros, né? O objetivo de Deus, enquanto estava formando a nação de Israel, era reformar a cultura do mundo todo. Não é por acaso que a cultura desse povo se sobressaiu. A cultura das outras nações ficou muito aquém. E isto foi porque a base dessa cultura era a revelação do próprio Criador. Aqui nos versículos 1 até o versículo 4, tratam da lei para o roubo do animal, de qualquer animal. Esse crime era considerado um ato terrível. O autor da criação considera que matar ou vender algo que não lhe pertence é roubar os direitos alheios, né? Depois, a partir do versículo 5 e 6 ali, ele vai tratar das plantações. A lei manda respeitar o território do outro. Os animais não podem comer o pasto do vizinho. Se um animal for pego se alimentando no pasto do vizinho, o dono do animal tem que pagar o pasto. A partir do versículo 7 até o 15, vai tratar dos bens alheios. O caráter de Deus é a santidade, portanto, queridos, a sociedade tem que ser moldada pela honestidade e pela integridade. O objetivo de Deus com isto era moldar o caráter dos israelitas, para eles viverem numa sociedade onde uns podiam confiar nos outros. E a partir aqui do versículo 16, no 16 e o 17, tratam do estrupo, né? Tratando do estrupo.
Aqui Deus deixa muito claro a seriedade da virgindade. A punição era muito severa para quem roubasse a pureza ou a inocência de alguém. E depois, ali no verso 19, o verso 19 trata da feitiçaria. A partir do verso 19, né? Trata com a feitiçaria. Primeiro ele fala, né, porque as relações sexuais com o animal eram consideradas feitiçaria também, né? A sociedade atual, ela considera uma diversão inofensiva a feitiçaria, mas a lei de Deus é muito clara e considera como prática demoníaca. Quem se deita, quem faz sexo com um animal, quem pratica qualquer tipo de feitiçaria, e precisa ter muito cuidado, porque dentro da igreja está cheio do que chamam de igreja, está cheio de feiticeiros, praticando todo tipo de feitiçaria nos rituais que dizem ser adoração a Deus, mas que não é. A sociedade considera tudo uma diversão, né? Mas a lei de Deus ela é muito clara e ela considera uma prática completamente demoníaca. O verso 19 mostra realmente que Deus não aprova a perversão sexual. O verso 20 trata com todo tipo de idolatria. E a partir do versículo 21 até o versículo 27, Deus trata com os egoístas. Deus exige que os estrangeiros, as viúvas, os órfãos sejam muito bem cuidados, com carinho e atenção. O versículo 28, né, trata do desacato à autoridade. Deus quer que os cargos ocupados pelas autoridades sejam respeitados. Os pais são as maiores e primeiras autoridades na vida do ser humano. Se uma criança, se um jovem não respeita a autoridade dos pais, ele nunca vai respeitar ninguém. É por isso que é muito sério. E a partir dos versículos 29 aqui até o 31, o último versículo, nós vamos ver que a gente precisa ter pressa de pôr a nossa vida no altar. Ele está dizendo que assim que nós aprendemos, no momento exato em que nós aprendemos sobre a vontade de Deus, nós temos que pôr em prática esses ensinamentos. E no versículo 31, no último versículo aqui, ele fala da carne impura. Não está dando uma ordenança religiosa, mas está cuidando da higiene e da saúde do seu povo. Os animais abatidos sem os devidos cuidados de higiene, né, e sem os devidos cuidados, enfim, ou que são encontrados mortos, podem conter todo tipo de bactéria, de bichinhos prejudiciais à saúde humana, né, e causar doenças terríveis. Quando Deus arrancou aquele povo do Egito, ele tinha um projeto espetacular para eles. O plano de Deus era arrancar os escravos do Egito e transformá-los num exemplo para toda a humanidade, com uma cultura que seria exemplo e atrairia o mundo todo. O Criador, que agora é o legislador perfeito. E a sua vontade também é perfeita, queridos. O nosso Criador, agora, nesse momento aqui, está sendo o legislador perfeito. Ele não criou a humanidade, não jogou ali, dizendo se virem. Ele nos criou e teve o cuidado com cada lei,
tem uma finalidade. A sua lei é perfeita, queridos. A sua vontade é perfeita. Infelizmente, os israelitas não se importavam com os planos de Deus, o egoísmo, a arrogância dessas pessoas. Não permitiu que eles vissem o sucesso que aquelas orientações todas trariam para eles mesmos. Deus não abortou os seus planos e tem os mesmos propósitos para cada um de nós, para cada um dos seus filhos. Ele quer usar cada um de nós como um exemplo para o resto da humanidade. Continua o mesmo plano, ele nunca abortou o plano. Deus quer usar cada um de nós, quer usar a nossa vida para que sirva de exemplo para o resto da humanidade. É por isso que ele diz, que Jesus Cristo diz que nós somos o sal e a luz desse mundo. Infelizmente, assim como os israelitas, muitos crentes em Deus, né? Até eles acreditam. Até por ali, não conhecem de verdade, mas eles acreditam que existe um Deus. Mas eles preferem continuar na escravidão do pecado. Queridos, algumas pessoas têm a dúvida ainda. Eu conheço muitas pessoas que estão dentro das igrejas por muitos anos e elas não sabem qual é o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus para a nossa vida é santidade. E o projeto de Deus para as nossas vidas é exatamente esse. Hoje, nesse capítulo, nós encerramos esse capítulo com chave de ouro, entendendo qual é o chamado, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele quer, queridos, usar a nossa vida, a vida de cada um dos seus filhos como um exemplo para todo o resto da humanidade. Ele quer que o resto da humanidade olhe para nós e veja a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, no nome de Jesus. Amém.